Graças a Deus. Uma boa noite aos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estou muito agradecido a Deus por estar aqui, né? A gente vem vindo ainda do encontro e acabamos tendo que ficar aqui hoje. E o pastor Edir não perdoa. A cabeça meio cansada, né? Mas vamos ver se nós não usamos a cabeça. Amém? Graças a Deus. Estava pensando que a gente vem do encontro e na verdade quando você vai pensando nas coisas e acho que a gente enche a cabeça de coisas e aí quando chega lá, ao contrário, eu escrevi assim: o encontro não está acrescentando, ele está tirando. Ele está tirando. A gente chega lá muito cheinho de coisa, de pensamento, de ideia, de coisa, e ele vai tirando. E você sabe que o profeta, eu peguei uma mensagem, eu não vou ler todas elas não, viu? Quase. É que eu vi algo aqui. Será que eu deixei lá? Acho que deixei. Vai ver. Eu deixei uma mensagem chamada, não sei o que, redenção. Deixei. O irmão Brando dizendo assim, para deixar de lado, deixa as coisas ali, acho que nós estamos com muita coisa, né? Ele fala assim: ouça atentamente, aqui está como você entra nesse companheirismo. Não no companheirismo de Goiânia, não. Nem no companheirismo de coisa, não. No companheirismo do corpo de Cristo. Aí como você obtém, irmão Brana? Como alguma vez você entra nesse companheirismo? Através do derramamento do sangue, é através disso que entramos. Não através de alguma experiência. É a que nós queremos, né? Sempre assim. Nós queremos sempre ter uma experiênciazinha nova, alguma coisa. E não através nem de emoção. Eu estou lendo aqui o parágrafo 195 da mensagem, companheirismo através da redenção. Não através de emoções mentais. Não, Senhor. Não através de algum exercício físico. Não. Ele diz, tudo bem com essas coisas, tão boa quanto possam ser. Não importa quão boas elas são. Mas ainda não são o verdadeiro fundamento. Deixe isso colocar de lado. O profeta diz. Deixa isso colocar de lado. E você sabe que é isso que a palavra tem feito ultimamente conosco, né? Nós chega todo cheio e vamos, às vezes, aí ele chega lá, vai tirando. Sabe, pastor, é isso que eu noto, que as pessoas que vêm de fora, às vezes, eles têm uma informação através da mídia tão grande a respeito dos encontros, e eu penso que até eles têm uma visão dos nossos cultos da mesma forma, né? E quando chega, é muito simples, aquilo começa só a ir tirando, né? E trazendo nós para a mensagem humilha-te, né? O caminho para cima é para baixo, e ele começa, e vai tirando, e a coisa vai ficando, boa de verdade, né? Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia,
Pastor Edis, Deus te abençoe pela confiança. Espero não frustrar você. Nunca. Efésios capítulo 6. Eu vou tomar só um tempinho aqui, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Não vou falar sobre a mensagem, justamente sobre o assunto, mas tomar algo aqui no início que o irmão Brana fez. E ele leu, entre outras escrituras, ele leu essa Efésios capítulo 6, ele iniciou no verso 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Oremos. Senhor, que leitura maravilhosa. Isso, por si, somente isso já nos daria todas as bênçãos que precisamos. Pedimos que o Senhor vivifique estas palavras, porque podemos ler, tomar as coisas, mas se o Espírito Santo não vier e vivificar isso, fica só nisso. Mas se vivificar, nós sairemos abençoados. Os que precisam de libertação sairão libertos. Os que precisam de cura sairão curados. Os que precisam de paz em seus corações, ó Deus, isso inundará suas vidas. É disto que necessitamos cada instante, é que o Espírito vivifique a palavra para nós. E que tempo maravilhoso estamos vivendo nesta era final, quando o mundo caminha para o seu desfecho final. Ó Deus, a igreja também caminha. Mas caminha, Senhor, vendo o Espírito Santo vivificando a palavra para eles, e os conduzindo de tal forma que eles podem sentir já, ó Deus, os reflexos, as bênçãos do céu. Em nome de Jesus, fala conosco e nos abençoe. Amém. Podeis sentar, irmãos. Acho que ia precisar de um copo com água ainda, hein? Está aqui? Eu, quando fico nervoso, me dá sede, seca a boca. Não, mas vocês não sabem o quanto eu fiquei nervoso. É difícil, vocês não pensam que é fácil chegar aqui. Às vezes você entra ali dentro. Quando o pastor Edi ligou para mim lá, que eu estava comprando umas peças, aí eu já comecei a pensar, Senhor, o que é que pode falar para a igreja de um homem que nem esse? O que eu posso falar, Senhor? E ali ficou, né? E parece que não ia falar nada. Então eu sofri bastante. Mas eu quero tomar aqui com vocês uma coisinha assim. Espero que seja para ajuda. Amém? Eu creio que é a palavra de Deus, como não vai ser, né? Mas coisinhas que parecem
ser pequenas e que às vezes se passa por alto. E que é, na verdade, a chave, aquela chavezinha que abre a coisa, vamos dizer que escancara a porta das bênçãos. E o irmão Brana coloca elas para nós de forma muito simples aqui. E que se nós não observarmos com atenção, com cuidado, nós passamos por cima, né? Passamos por cima. E que Deus então nos ajude a olhar para essas coisas com mais cuidado. Com mais cuidado. Nesta mensagem aqui, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Brana começa aqui contando que como que ele chegou ao título dessa mensagem. Como que ele chegou a esse título, a maior batalha jamais pelejada. Mas é interessante que a coisa deu uma voltazinha, né? Deu uma voltazinha e nos traz um bom ensinamento. E pensando que vocês têm um culto de oração hoje, pastor? Não, mas é culto de oração na quarta? É. Então, ele começa assim, ó, contando que ele foi para um lugar com os irmãos para caçar. E quando ele chegou lá, naquele lugar, ele ocupou aquele tempo para estar na igreja de um irmão. E quando ele foi para ter esse trabalho na igreja desse irmão, ele soube que um outro irmão ia ter uma campanha. O irmão Allen, né, que era um pregador também de cura divina, ele estaria com um trabalho naquela cidade. Irmão Brana disse: não vou fazer esse culto aqui, não vou fazer. O irmão está aí com trabalho, de alguma forma pode atrapalhar, né? Não foram, aí marcou para um outro dia, é que eu não vou ler, tá? O irmão estava com o trabalho, sentiu: não vou fazer. E a coisa foi indo que no último dia, tá, vamos marcar para de tarde então, tal dia vamos fazer esse culto aqui. Aí aquilo não descia, então o que ele fez? Ele juntou aquele povo todo e foi lá para a igreja para o trabalho, para a tenda do outro, lá para o trabalho do outro. E foi uma bênção muito grande. Observa só as coisas. Como que começou? E então ele disse que então, por todo esse caminho, depois disso, ele só via a mão de Deus operando. Aí começou a ver Deus abençoar e abençoar. Você sabe de uma coisa que eu fico analisando assim? Nós temos que fazer algo que agrada a Deus, que atrai a atenção de Deus. Tem que ter certas coisas que fazemos que desperte a atenção de Deus em nosso favor. Eu já preguei, eu acho que na igreja do Senhor mesmo. Todos falam de poder da palavra falada e palavra falada, mas aquilo tem algo que tem que ser trazido. Você tem que entrar numa condição, você tem que agradar a Deus. Se você observar, irmão, contar sobre isso, eles estavam falando de Deus, eles estavam tratando das coisas ali naquela pescaria, eles estavam tendo carinho um com o outro, comunhão com o outro, cuidado um com o outro. Lembraram de pessoas que tinham ajudado e aquela coisa, e o irmão Breno diz: aquilo agradou a Deus. Aleluia. Aquilo agradou a Deus. E agora eu estava olhando isso aqui, pensando nisso.
por todo o caminho nós víamos a mão de Deus, aonde quer que nós íamos. Você vê? Aquela atitude do irmão Branham de respeito ali, consideração, agradou tanto a Deus, que então ele começou a ver a mão do Senhor operar em todo lugar que eles iam. Criou uma atmosfera abençoada, que nós possamos entender essas coisas conforme está aqui, e ser criadores de atmosferas, mas atmosfera que tragam a presença de Deus ao nosso lado, não que afaste. E aí eu não posso ler tudo, né? Mas Deus foi fazendo coisas maravilhosas ali. E as pessoas vieram, contaram um sonho, Deus deu interpretação, e ele diz, ele foi tão bom para conosco, que nos guiou para até os animais que nós precisavam caçar, ele guiou esses animais para nós. Vê, precisa de uma pequena ação. Você sabe que o irmão Branham conta sobre quando, deixa eu ver se eu lembro bem da coisa certa, aí qualquer coisa que eu falo meio com jeito, o senhor me ajuda aí. Ele estava lá naquele monte e de repente Deus disse para ele, pega uma pedra aí. Aí ele pegou a pedra, joga para cima. Ele jogou a pedra para cima. O que é uma pedrinha que um homem pode jogar para cima? Na nossa concepção, o que vai fazer de vento? O que vai fazer disso, daquilo? Você entendeu? Mas o caso era que Deus tinha mandado jogar a pedra para cima. Você entende? Não importava se ele pegasse um grãozinho assim de coisa e jogasse. Apesar que ele disse, pega essa pedra. Então, o irmão Branham pegou aquela pedra e falou, joga para cima. Quando ele jogou aquela pedra para cima, o movimento daquela pedra, aquela pequena pedra, o movimento dela no ar, criou um pequeno redemoinho. Ó, um pequeno redemoinho. E aquilo tomou uma direção. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E de repente lá para o lado do Alasca, lá houve um tsunami. Aquilo virou um terremoto, aquilo. Uma pequena ação. Isso. Você sabe? Então Deus não precisa de grandes coisas para que os outros notem. Você não precisa fazer isso. Para ser notado, vou fazer isso porque eu preciso ser notado e aquilo, porque Deus não. Coisinhas pequenas, simples, gestos, atitudes, pequenas, simples que Deus nos manda fazer, e que aquilo cria não é? Aquilo foi dado lá no Alasca para lá. Daí quando o redemoinho saiu, falou, aquilo é julgamento na costa leste, não sei lá. Falou assim. Você viu? A obediência à vontade de Deus. E aquilo foi criando aquilo tudo. E ele disse assim, é uma bênção estar junto assim, né? É uma bênção. É verdade. E ele continua contando aqui. Deixa eu ver. E é interessante que olha onde chegou as coisas. Depois vocês vão ler, né? Vocês sempre já viram falar, com certeza o pastor já leu, vocês já leram na mensagem, sobre aquela mulher irreverente, na hora
que o irmão Branco estava expulsando um demônio, e aquela irmã se tornou irreverente, e acabou aquele demônio pegando ela. Ele conta aqui até o que aconteceu. Mas, interessante, que eu achei lindo, que todo esse movimento, que era pequeno, ele começou a ficar tão grande, que foi nesse dia que Deus deu um sonho para o marido dessa mulher, e ela foi liberta. Você vê? Anos e anos aquela mulher com aquele... 14 anos. Rapaz, quando eu leio aquilo, pastor, eu ponho meu rosto no chão. Aquele homem suportar aquela mulher na condição e o que ela fez, e o que ela fazia, aquele espírito fazia ela fazer, e aquele homem com ela, ele não largou dela, ele cuidou dela, ele ficou com ela. Aquilo dá tapa na cara, vamos chamar de cara logo. A atitude daquele irmão dá tapa no nosso rosto de monte. É verdade, às vezes eu falo disso porque nós homens, não, eu tenho direito, eu faço, eu tenho direito. A Bíblia me deu direito, eu faço. Falando para o homem, né? Coitada, a mulher já não tem direito mesmo, acabou. Né? E o homem? Mas aquela ali dá. Ela dá. Mas ele teve o privilégio. Ele teve a graça de estar naquele pequeno movimentinho que o profeta fez ali, de respeito, de consideração com o seu irmão, com o seu companheiro. Ele teve a graça de estar junto. E naquela noite Deus deu um sonho e ele veio contar para o profeta. E quando ele estava contando, ele meio achando engraçado o sonho, parecia ser uma coisa engraçada, mas o profeta diz que ele veio me relatar o sonho, crendo que era algo engraçado, porém chegamos a ver que era justamente a resposta para a cura da sua esposa. Aleluia! Era justamente a resposta para a cura. Como é bom estar no lugar certo e na hora certa. Assim foi como o Espírito Santo operou. E ele continua dizendo que as coisas só foi aumentando. Mas quando eles depois diz que eles já estavam lá na mata, todos juntos ainda, né? Olhando, deitaram, e estavam olhando para o céu. E diz o profeta assim, o irmão Ude, o irmão Sótima e outros estávamos olhando para o céu, como que às 10 da noite. Então, um tremendo temor reverencial veio sobre mim, olhando para o céu, veio sobre mim e disse, aquele disse para o profeta, olhe, todas estas hostes celestiais, tudo está em harmonia. Amém? Amém? Olha só como que veio de lá, caminhando a coisa, e agora vem deitado, olhando para cima. Aquele movimento não tinha terminado. Aquilo operou num culto, operou na vida daquele irmão, operou em todo, vai contando, e foi. Mas ele deitar lá, olhando para o céu, então, diz, olha aquelas hostes celestiais, tudo está em harmonia. O irmão Ude estava olhando, duas estrelas pequenas, estavam tão próximas uma da outra. Irmão, desculpe, eu pergunto. Tá. Eu estou olhando o relógio.
Procurando o relógio, está na minha frente. Engraçado, tem um baita de um relógio, eu não vejo, eu tenho um pequenininho ali. Mas então, e eles começaram a conversar sobre aquelas estrelas, como elas pareciam estar tão próximas, mas na verdade estavam distantes. E começaram aquele assunto, conversando, explicando, conversando, isso, como ela estava organizada, aquela coisa toda e tal. No parágrafo 34, o profeta disse, então olhando aquilo, tendo aquela experiência maravilhosa, ele disse, pensei também nas ordens das hostes celestiais, que nenhuma delas está fora do seu lugar. Cada uma mantém perfeitamente o seu tempo. Cada uma está no seu determinado lugar, da maneira que Deus colocou lá. Como o profeta fala naquela mensagem, perguntas e respostas sobre o selo, ele mostrando como o Logos de Deus estava criando todas as coisas. E ele olhou aquilo girar, e girar, e girar. De repente ele disse, para aí. E aquele astro obedeceu. Amém? Amém. De repente girou, outro girou, de repente, para aí. E aquele obedeceu. Aleluia. Para você aí, obedeceu, girou tantos milhões de anos, para você aí. Cada coisa sendo dita e obedecida, porque aquela palavra posicionava aquele astro no lugar que ele permaneceria, porque Deus tinha um propósito de ele estar naquele lugar. Quando ele falou, para aí, você sabe que a terra hoje qualquer um entende. Passou da terra para lá, não pode ter vida. Passou para cá, não pode ter vida. Quando ele disse, para aí, nessa órbita, pronto. Era o único lugar que podia ter vida. Agora ficam inventando, né? Havia um sinalzinho de água que há 3 trilhões de anos pingou uma gota lá em Marte. Que é isso? Isso é um absurdo, né? Que é isso? Um homem, vai. Um osso passa aí 5 anos no relento aí, você já pega esbugalho, agora ficam cheios de coisas. Isso não. Aí ficam conversando, que é nada. O único lugar que pode ter vida nessa coisa é na terra. E Deus colocou ela naquele lugar, exato porque ali era o lugar que fluía vida mesmo. Ali o sol não queima demais, o gelo não queima demais, tudo fica em ordem. Porque Deus tinha um propósito de nos pôr nela. Todas essas coisas que você lê na Bíblia aqui, tinha que se cumprir na terra. Na terra. Como é bom isso. É verdade. E eles, por obediência, se mantiveram naquele lugar que... Ele disse, é o grande exército de Deus. Eu pensei em que seria se a lua chegasse a sair do seu lugar. O que seria se a lua chegasse a se mover do seu lugar? Pequena coisinha. A água já começa a invadir toda a terra. E o profeta diz isso aqui, ó. Em poucos minutos a terra ficaria coberta novamente de água, como lá no princípio. Deus colocou ela lá e ela é o guardião das águas ali. Ela mexe um pouquinho, a maré sobe para dentro, já quer invadir, né? Ela volta ela no lugar, né?
Mexe um pouquinho, a água já quer. Ele fala, volta para o seu lugar. Fica quieto aí. Né? Ele diz então, a terra voltaria a ser novamente como foi antes de que Deus decidisse a nos pôr sobre a terra. Então era sem forma e vazia, as águas e as trevas cobriam a face da terra. Se essa luz chegasse a se mover-se, então voltaria àquela condição. Traria um caos total, né? Traria um caos total. Quando a luz se distancia um pouquinho da terra, a maré sobe. E quando se aproxima, então a maré baixa. Isso é tão bom nós pensar que em nós, né? Cada cristão, cada um de vocês têm seu lugar, sabe? Um lugar precioso para Deus. Às vezes você não entende, você não compreende por que você é assim, por que você está aí, por que você é assim, desse jeito. Um dia Deus disse, vou fazer você desse jeito. Não está bom? Você já tentou mudar você e não consegue? É porque você não é para mudar desse jeito. Não. Às vezes você está invocado com a sua natureza. Tá bom, fica aí. Por dentro tem um Espírito Santo, uma alma eleita, predestinada no céu, e que pega essa coisa que você não gosta, que te perturba, que te atrapalha, e arrasta ela sabe por quê? Arrasta porque ela vai ter uma transformação. Aleluia! É por isso, porque Deus olhou essa coisa que te atrapalha e falou, eu vou transformar um dia esse corpo num corpo celestial. É isso, eu vou transformar isso aí num coisa glorioso, glorificado, eterno. E nós fica, às vezes, que nem eu, né? Esse é o grande exército de Deus. Então, quando eu pensava em tudo isso, parágrafo 35, que esse grande exército de Deus ali, e eu me pus a pensar, como é que nenhum desses astros sai do seu lugar? E você sabe, nós tivemos uma palestra do pastor Euclides para muito tempo, que ele entende um pouco dessas coisas, né? E o que eu achei tão interessante, que o poder que mantém eles no lugar, é o poder do movimento deles mesmo. Já pensou? Como é coisa imensa, né? Eles formam conforme eles passam, estão na sua órbita, aquilo cria uma pressão, e o outro que está na sua órbita também tem a sua pressão, o outro, e então aquilo mantém eles. Como um imã, que ele segura eles, né? Mantém eles ali. Mas a própria obediência deles por estar no lugar que Deus mandou. Mantém eles no lugar desde que Deus colocou. E o profeta, olhando isso, ele disse, nenhum desses sai do seu lugar. Cada um é colocado no seu lugar. E se há algum movimento em algum deles, é por certa razão. Então isso afeta a terra. Complica. Aí ele fala, acabamos de ver o resultado disto. Teve, de certo, alguma coisa lá, né, que aconteceu. Agora, o profeta diz no 36. Logo pensei. Agora ele já tirou a atenção dele de lá e voltou para nós, né? Agora ele já traz para nós. Logo pensei,
que se estas hostes celestiais têm que guardar seu lugar dessa maneira, para que tudo esteja em ordem, então que tal com a desordem das hostes terrestres? Vira no que virou, né? A política, em vez de cuidar dos seus, ela está atrapalhando os seus, né? A igreja, em vez de pregar a palavra de Deus para a salvação do povo, está levando o povo para o inferno. Não tem coisa que mais leva para o inferno do que igreja. Não é verdade? Elas saíram daquilo pelo qual elas foram criadas. Elas foram colocadas ali com um propósito. E fugiram do seu propósito, saíram do seu lugar. Ou seja, que ao sair um de ordem, isto interrompe a coisa completa. Não, agora isso nós vimos lá como um tipo para nós lá no tempo que Josué estava pondo o povo na terra prometida. E ele colocou cada tribo daquela no seu determinado lugar, no que ele ia fazer. Mas antes disso, na conquista, o Acã resolveu, né? O Acã resolveu dar uma mudadinha na coisa. Vocês podem ver que é assim que muda. Sempre muda para o lado das coisas naturais, né? Abraça coisas naturais. E a coisa vai. Então ele diz: o programa completo de Deus é interrompido quando um só membro sai de ordem. Devemos esforçar-nos continuamente para guardar a ordem do Espírito. Agora aí que tem um segredinho que o irmão Brando nos revela aqui. Ele diz assim, ó: a minha petição a Deus, nesta manhã, ele estava pregando amanhã, é que culminemos esse serviço num verdadeiro culto de cura. Você vê? Ele falando estas coisas, ele viu que se cada um se manter no seu devido lugar, com a sua responsabilidade cristã, criando uma atmosfera, como pequenos deuses que somos, por ser filho do Deus Todo-Poderoso, então nós criamos uma pequena atmosfera. Então ele diz: a minha petição a Deus é que nesta manhã culminemos esse serviço num verdadeiro culto de cura. Você sabe que o irmão Brando desejava muito ver o tempo em que a igreja chegaria numa tal posição de conhecer quem ela é, que não precisaria nenhuma oração por enfermo, nenhuma imposição de mão, que as pessoas de tal forma estariam tão próximas de Deus com suas vidas, que elas chegavam no banco e eram curadas na igreja. E eu estou aqui analisando a hora que nós estamos vivendo. Eu não posso esperar essas coisas para amanhã. O tempo está findando. A hora chegou. Se eu tenho que me preocupar com isso, então tem que ser agora. Se eu tenho que desesperar, tem que ser agora, não é amanhã. Porque às vezes nós estamos ainda... É incrível isso, mas é verdade. Eu falo porque nós pastores ficamos nessa condição.
pensando que tem tempo para frente. Não tem tempo. Não tem tempo, é hora da igreja olhar para estas coisas e ver o que é que impede. O que é que impede? Será que é eu que estou impedindo? Será que é minha casa? Meu comportamento no meu trabalho, ou onde quer que esteja? Os meus negócios? Tenho sido honesto a ponto de atrair Deus para mim? Tenho sido honesto e sincero a ponto de Deus mandar a caça para mim? Como aconteceu lá? Não é? Ele dirigiu até o bichinho que era para a membrana matar. Vai lá, servinho, vai lá. Ele vai dar um tiro em você, vai comer sua carne, vai lá. Ele é meu servo, quer comer uma carninha de caça, vai lá. Né? As coisas começam, você sabe, é por isso que às vezes o mamãe chega a dizer, é por isso que nós vemos crentes, às vezes hoje bem, depois mal, bem mal, bem mal. E que possamos guardar este grupo que se tem reunido sobre este teto. Amém? Isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Às vezes a pessoa vem e fala assim, é problema do pastor, é com o pastor. Aí o Marte lá fala, é problema da terra, é com a terra. Não vou ligar para isso, vou sair daqui, porque... Não, ele tem responsabilidade. Ele tem seu lugar para manter aquela pressão. Para que mantenha todos juntos, se ele sair, a terra se afasta do seu lugar, às vezes sem ter culpa. Morreu 16 homens valorosos. Porque Acã deixou a pressão escapar ali do... Deixou a compressão, quer dizer, né? Compressão. E ele diz que se tem reunido sobre esse teto. Agora aí que vem vamos falar no segredinho, né? Aquela pitadinha. Essa pitadinha assim, mudou. Numa harmonia tal. Ô pastor, agora o senhor falando um troço difícil. Né? O senhor falando um negócio difícil. Mas é esse o segredo. Aí tem um segredinho. Para que a cura aconteça. Para que as pessoas sejam libertas. Para que o lar seja uma bênção. Numa harmonia tal. Agora, nunca vai ter harmonia se não haver você ceder um pouco, o outro cede um pouco, o outro cede um pouco, para encaixar, né? Porque às vezes a pessoa quer que tenha harmonia, mas ele não cede. Não, eu estou certo, eu sou certo, eu estou certo, eu ando certo, só vivo certo, nasci certo. Não. Aí o profeta, deixa isso de lado um pouquinho aqui. Vai debaixo do sangue. Deixa de lado isso aí. Deixa de lado. Vai lá debaixo do sangue. Acerta tudo, vem de lá diferente. E ele fala então assim, ó. E ele fala. Será que eu estou certo aqui no lugar? Opa, não é essa a mensagem.
E então, depois que você vai lá, deixa de lado. Não é que tem que ser. Por isso que eu estou falando, parece que agora é hora de tirar, né? Tirar um pouco. Não dá para colar, não dá para unir, porque tem muita. Mas vai tirando. Tira um pouco, tira um pouco. A palavra vem, tira um pouco, tira outro pouco, tira um pouco. Oh, vai ficando aquele homem de dentro. Ungido, abençoado. E então ele diz, e aqui volta ele então, e você retornar ao altar e todas as velhas coisas passarão, uma paz que vai além de toda compreensão, chegar até você, e você não pode odiar mais. Às vezes você vai querer odiar e você não pode. É diferente. É diferente você querer, não, você falar assim, eu não vou odiar. Eu não vou odiar mais. A partir de hoje eu não vou odiar mais ninguém. E aí aí vem um outro te cutuca, você avermelha tudo e tá louco para dar sabe aquela, você já sabe como, né? Mas está falando, eu não vou, não. Oh, Senhor, né? Que manda esse troço para o inferno, porque eu não vou suportar, Senhor. Ué, não é isso. É não poder. É não poder. Esse negócio de bater, uma vez, um contando para mim. O sujeito foi contando, o sujeito veio, bateu no meu rosto. E eu avermelhei todo. Me deu um nervoso, uma raiva. Que ali, daí eu olhei para ele e falei, você entrou num problema sério, hein? Vai ter que bater no outro. Não é isso. É uma paz tal que você não pode. Você vai desejar. Eu queria ter ódio um pouquinho. Não tem. Você anotou isso? Eu queria. Aleluia! Às vezes fica aquele coisa. Mas não pode. Tem algo. Você não ter mais inveja. É a mesma coisa. Até que algo te faça amar o pior inimigo que você já teve. Não, aí que está o negócio, não uma imaginação. Você imaginar que você é bonzinho, imaginar que você é bonzinho, imaginar que você não peca, imaginar que você não vai errar, que você não vai xingar, que você não vai ficar com vontade de bater nos outros. Imaginar. Não é isso. O profeta diz, não imaginação. É algo que não te deixará falar do vizinho que te persegue. Você vê agora, nós queremos culto de cura. Você entende? Nós queremos culto de libertação. E o pastor unge aquela pessoa. No outro dia vem, unge de novo. No outro dia unge de novo. E o óleo vai acabando. E nada. Né? Gente, a coisa vem por aí. Os pentecostais viram que não dava, começaram a orar no começo, aquele poder orava, pum, curava. Mas foram saindo. Daqui a pouco precisava, para expulsar um demônio, tinha que pôr a mão. Orar de longe já não dava. Né? Daqui a pouco tinha que meter óleo, já não dava. Daqui a pouco já tinha que viver em jejum. A coisa vai ficando cada vez mais difícil. A ponto de passar a noite inteira para expulsar um demônio e não conseguir. Não. Esse é um poder que é criado através de um movimento, de uma pequena ação, para trazer harmonia. Para trazer harmonia.
uma harmonia tal que o Espírito Santo possa colocar a cada membro do corpo que se encontra aqui em tal harmonia. E então haverá uma espontânea cura. Aleluia! Uma espontânea cura. Que coisa! Uma espontânea cura, tanto da alma como do corpo. Tanto da alma como do corpo. Isso acontece, diz o profeta aqui, se guardarmos firme nossa posição. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe, Deus os guarde, os sustente, e sejam essas pessoas tão maravilhosas e abençoadas que vocês têm sido. Amém? Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Quem que está aqui hoje? Amém? Eu gosto da programação de Deus. Deus está no comando. Vocês estão agradecidos? Eu comentei hoje com ele em casa, já agora tardezinha, ele chegou, estava escurecendo, a gente já estava se arrumando. A gente é companheiro há muitos anos, e eu tenho muita liberdade dentro do lar dele, e eles conviveram comigo dentro da minha casa. Então já chega com a mala, já vai se arrumando, e nós somos família mesmo. Olha, tem culto, vai tomando banho, vamos se arrumando. E eu disse para ele, pastor Nilson, eu desejei muito ver o que Deus tem que fazer hoje à noite, porque eu preparei algo, e eu fiquei pensando assim, olha, eu vou ter que entregar isso quarta-feira, mas seria tão bom se o senhor permitisse eu entregar domingo à noite, mas vai ser hoje. Quando ele chegou, eu disse, olha pastor, eu estou muito agradecido, Deus está no comando. E terminando aqui, essa é uma grande realidade, irmão. Estamos sendo lapidados. Estamos ou não estamos? Vocês estão agradecidos por isso? E isso, irmão, você tem que dar glória a Deus, porque é somente para os eleitos. Essa lapidação que a palavra está fazendo é só para os eleitos. Ela está te lapidando, você dá graças a Deus. Eu estou sendo lapidado, eu preciso de mudar. Você está sendo lapidado, é a sua eleição. E aí vai entrar onde nós vamos trabalhar um pouquinho à noite. É tempo de manifestar o amor fraternal. Aí nós vamos entrar nisso um pouco, porque isso é só para o nosso tempo. Olha a pirâmide lá. Fé, virtude, mas qual é o tempo que nós estamos agora? É para manifestar o quê? Amor fraternal. E Deus vai manifestar através dos seus eleitos. Eu estou muito agradecido, porque a harmonia está acontecendo. E eu e você está cedendo. Coisa que eu nunca pensava que ia ceder. Nós estamos cedendo para Deus. Faz de mim o que o Senhor desejar. Está doído, irmão, eu sei o que eu estou passando, você sabe o que você está passando, mas é por causa da eleição, é por causa do seu chamado, e Deus vai fazer o que Ele quer fazer, Ele é soberano, e Deus não explica não, mas o resultado é tudo para a honra e glória de Deus. Deus continua abençoando a vocês, abençoando ao pastor Nilson, sua esposa, sua família, seu ministério, e Deus ama essa variedade entre os ministros, e é para a perfeição dos santos. Eu estou muito agradecido. Deus abençoa todos vocês, os irmãos ali, né, Ageu e Caleb, família nossa, né, congrega ali com o pastor Sinésio. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos retornar para o nosso lar, e eu quero, irmão, a pregação de hoje me inspirou a continuar com ela. Eu vou trabalhar com essa mensagem ali no culto, na chácara do Mont Valtrude. Eu creio que Deus vai nos ajudar ali. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, que hora tão gostosa que nós estamos vivendo. Fazemos parte destas hostes, predestinadas, eleitas,
para viver a manifestação da palavra nesse dia. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e diz: não tem jeito, mas aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Não é eu, não é você, é Cristo em nós, e isso é esperança da glória, isso é vitória, isso é saúde, isso é alegria. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Dá glória a Deus por isso. O céu te aguarda, o céu desceu por você, nesse peito tão fraco, palpita o poder da palavra, aí palpita o poder vivificador. Com a bênção que o Senhor nos deu hoje, leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Cumprimente um ao outro e vamos para os nossos lares abençoados.